toda empresa B2B deveria, a primeira coisa, focar num nicho. Nadar a mar aberto é muito custoso, você compete com todo mundo e ao mesmo tempo você não foca em ninguém, cara, é muita dispersão de energia. Primeira coisa, foco em nicho. Segundo, educar o mercado. Se a gente for olhar as marcas mais relevantes que operam no B2B, são grandes educadoras de mercado, porque vem a reboque várias outras coisas, né? Você constrói audiência, constrói reputação. Eu não subestimaria nem um pouco a importância de construir bem o time de vendas, sabe? E aqui eu tô falando de time de vendas, é pessoa, é processo, é ferramenta, porque é o coração, cara. A empresa B2B, ela ganha ou perde o jogo por vendas. Tem muita empresa B2B com produto bom e com serviço bom, mas que não sabe vender direito e morre na praia. E aí o competidor que tá ganhando o jogo, às vezes é muito pior, só que vende melhor e acaba ganhando o jogo. E ao longo da minha jornada eu também fui fazendo escolhas que, como empreendedor, a gente alonga um pouco a nossa pista de liquidez, vamos dizer assim, né? Você comentou coisas como fazer rodadas, fazer M&As, tira um pouco aquele poder arbitrário do empreendedor de escolher, esse mês aqui eu vou sacar metade do caixa pra mim, vou pôr no bolso, fazer dividendo. Eu fiz escolhas de construir uma empresa com uma governança estruturada e não uma empresa de dono. E de novo, não quero fazer pejorativo, nada contra, mas eu apostei num caminho de construir uma empresa maior, uma empresa durável e mais na frente, eventualmente, me realizar financeiramente e não de sacar o dinheiro da empresa cedo. E outra, cara, a empresa não prospera se tem guerra civil. Nações não prosperam enquanto estão em guerra civil e empresa que tem aquele rachadão de marketing contra vendas, vendas contra CS, CS contra produto, cara, isso pra mim é um puta de um papo furado, entendeu? Tem que pacificar. Só que para pacificar, a liderança ela tem que ser madura. Se o cara coloca os interesses dele acima dos interesses do grupo, porque ele tem a agenda particular dele, das coisas que ele acredita, não vai para frente. Então, uma das coisas que eu mais valorizo, isso é um exercício constante, porque os vetores eles se desalinham, né? Mas se a gestão não tiver em congruência, a Humper não vai para frente, porque se começa a ter rota de colisão, eu como CEO fico sendo muito convidado a entrar para resolver os problemas e eu não quero. Meu acordo com a liderança é eu trago o leão, vocês matam o leão. Vai que trazer e matar o leão, aí eu vou repensar a estrutura que a gente tem. Olá, sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast e hoje o tema do nosso episódio é prospecção escalável. Se você tem uma empresa que atua no mercado B2B e tem dificuldade de gerar demanda, de prospectar novos clientes, eu trouxe nada mais nada menos que um especialista na área, eu trouxe o Ricardo Correia da Humper. Seja muito bem-vindo ao Amplifica Cast. Bora. Prazerzaço estar aqui com você, Eric. Legal, e só para vocês saberem, nós somos parceiros da Humper já faz alguns anos, usamos a plataforma, geramos receita, ó o case de sucesso aqui sendo gravado na hora, geramos receita com prospecção. E eu acredito muito no trabalho da prospecção. Obviamente que todo canal que tem muita gente, né, fazendo prospecção acaba saturando, né? E a gente precisa ser criativo. Como que você enxerga esse mercado hoje? Boa. Primeiro assim, acho que o seu depoimento inicial já simplifica bastante para minha resposta, né? Que você pega, por exemplo, o caso da Amplifica, né? É uma empresa por definição digital, mas que usa a prospecção talvez como um dos canais primários, o que já tem uma quebra de paradigma, né? Tem muita gente que associa a prospecção a algo muito analógico, até porque tem formas de fazer, né? Métodos mais arcaicos e mais analógicos. Mas eu acho que a nossa cabeça de digital nos força a pensar meios mais escaláveis, mais traqueáveis, né? A origem da Humper é de uma agência de marketing. Então, eu já fazia marketing digital antes de criar um produto de prospecção. E quando eu pensava prospecção, me vinha todos os ranços de assim, cara, eu não vou ter uma como fazer, equipe... Né? Pois é, assim, tipo, o que a gente conhecia de prospecção nessa época era basicamente telemarketing, call center. Eu falei, cara... levantar a lista e ligar. E porrada no telefone. Eu não vou trabalhar com isso. Mas a dor estava em aberto. Empresas B2B precisam fazer prospecção. Só que tem um método a se fazer. Então, eu acho que esse DNA digital que eu tive me levou a quebrar um pouco mais a cabeça e pensar uma solução de prospecção que bebesse da fonte do digital, mas que resolvesse esse problema meio arcaico assim, que as áreas de vendas têm. Legal. E assim, como é que foi a sua construção? Você já
sempre foi empreendedor? Começou trabalhando para alguém, depois abriu empresa. Como que foi essa construção de carreira até chegar ao empreendedorismo? Eu comecei trabalhando dentro de empresas de software. A minha área de estudo e de carreira é marketing, né? Eu estudei marketing na faculdade, consegui estágio logo no primeiro semestre. E para minha sorte, eu consegui estágio dentro de empresa de software. Eu já era nerdola, assim, de informática, né? De moleque, criava site, etc. Eu acho que isso me facilitou conseguir um emprego rápido. Porque apesar da pouca idade... Já era hands-on, né? Já era hands-on, tinha portfólio, né? Eu não sei como que a molecada... Diferencial, Tem gente que fala assim, eu quero trabalhar com vocês. Aí eu falo, beleza, me manda o link do portfólio. Não tem nada. Não, eu falo, da escola, da faculdade, do dia a dia, né? Porque é o mínimo que você pode fazer se você quer entrar numa área de publicidade, por exemplo, propaganda. Perfeito. O meu portfólio, cara, esse é um parênteses, eu nunca contei publicamente. O meu portfólio era um site do Chaves, que eu tinha feito com 13 anos. Olha. E um site de skate que eu tinha feito, acho que com uns 16, 17. Mas independente do que era o conteúdo, quem olhava falava, esse moleque sabe fazer site. Se virou. E em 2005, 2006, quando eu comecei a trabalhar, quem sabia fazer site estava bem posicionado, né? Então eu consegui meu primeiro trampo assim. E aí vivi a jornada, né? De estagiário para analista, depois para coordenador. Depois eu tive uma oportunidade de ir para a Aurum, que foi a última empresa que eu trabalhei. E a Aurum o quê? De qual segmento? A Aurum tem um software jurídico, é líder de categoria e tal. E eu tive uma oportunidade bem única, assim, na Aurum, porque eu peguei uma empresa boa do ponto de vista de estruturação, que estava no mercado muito bom, que estava passando por um turnaround, porque em 2010, empresas como a Aurum, que já tinham uma solução que a gente chama de cliente-servidor, né? Aquele software mais antigo que você instala no computador para trabalhar, não é um SaaS. Eles já tinham enxergado a revolução do SaaS. Hoje falar isso é muito óbvio, né? Mas em 2010, no Brasil não se falava de SaaS ainda. Eu acho que os fundadores foram visionários de enxergar isso na frente. E eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos ajudando a manobrar a empresa para uma direção completamente diferente. E a reboque, a gente mudou o marketing que era offline para online, vendas que era field sales para inside sales, todas essas coisas que hoje são mais do que naturais para a gente que está nessa indústria, naquela época não era. Sim, e 2010. Eu já questionava muito. Eu lembro que, hoje a gente faz, sei lá, webinar, grava podcast, etc. Naquela época eu questionava muito assim, cara, por que os vendedores ficam na rua o dia inteiro? A gente não tem nem garantia se está sendo efetivo ou não. Vamos... Na época tinha GoToMeeting, Webex, Skype. Eu falei, vamos testar. E impressionante, né? Que essa época tava tudo muito fértil. Cada cajadada era uma minhoca. Porque cada alteração de processo que a gente fazia, o resultado de venda da empresa, assim, dobrava. Porque era muito mato alto, né? Hoje já é diferente porque todo mundo adotou, né? Mas eu acho que a Aurum teve uma oportunidade de fazer tudo isso na frente e ter vivido essa jornada, mas eu não vivi como papagaio de pirata, né? Eu vivi vivendo mesmo, implementando, trabalhando. Eu estava ali, né? Isso me encorajou bastante a empreender depois. Legal. E eu acho que tem uma proximidade, né? Os desafios que você enfrentou nessa empresa, na Aurum, eram um pouco parecidos com o seu desafio depois de montar a Hamper, né? Com certeza. Isso te trouxe uma bagagem, né? Me trouxe, assim, eu tive um privilégio, Eric, de ter trabalhado em empresas pequenas. E aí acaba fazendo muita coisa. Você acaba fazendo muita coisa. Aprende bastante. E você, eu como um jovem curioso, eu tentava estar no galho mais alto que eu pudesse estar dentro da empresa. Então eu tentava colar com os donos. É muito curioso que empresa pequena, mesmo a área de marketing normalmente é pequena. Então assim, eu era analista de marketing, mas eu reportava direto pro CEO na minha primeira experiência. Sim. Depois na Aurum já era head, eu sentava na liderança da empresa, era um pouco diferente. Mas em ambas as experiências eu conseguia enxergar a empresa como um todo. Em um determinado momento, já entendendo como a empresa funcionava, eu entendi, ou eu achei na época, na minha ingenuidade, que eu conseguiria tocar uma empresa assim. Lógico que depois que eu me joguei, você vê que uma coisa é você ver alguém tocando uma empresa que já funciona e você fala, acho que eu consigo dirigir esse troço. Ou consegue até criticar, né, o modelo, falar, isso aqui não tá tão bom, a gente pode fazer assim, você consegue. E quando é o nosso, a gente percebe que o desafio é diferente. Total, né? Tanto é que eu levei, cara, talvez 10 anos para ter uma empresa que se equipara ao que a Aurum era na época que eu trabalhei lá. Olha. E que a Aurum também já tinha seus 20 anos, né? Já era uma empresa bem estruturada. E assim, qual conselho que você pode deixar para quem está nos escutando
que tem um sonho de empreender, está vivendo uma experiência dentro de uma empresa, como um funcionário ou um prestador de serviço. Qual o conselho que você acredita que é importante essa pessoa ouvir, que vai fazer a diferença para que ela consiga alcançar o objetivo profissional? Assim, vai ser enviesado pela minha jornada, né? Eu vou evitar ser genérico e dar conselhos que a pessoa encontraria num livro. Com a sua experiência mesmo. O caminho que eu escolhi foi me especializar em algo. Em grande parte eu não fiz isso de forma consciente, foi acontecendo, mas quando eu decidi empreender, eu já trabalhava há 6 anos fazendo uma única coisa, que era marketing dentro de empresas de tecnologia. Legal. Em um determinado momento, eu vi que isso tinha valor de mercado. Tinha mais valor se eu abrisse um CNPJ e fosse prestar isso em forma de serviço do que se eu ficasse dentro de empresas como Red ou qualquer outra coisa. Então, se eu fosse dar uma dica para alguém que quer empreender, que está nos ouvindo, eu diria assim, cara, construa uma especialização que tem valor de mercado e começa empreendendo, vendendo a sua hora. Eu acho que é a forma mais fácil de começar, porque você não precisa colocar capital inicial, você não precisa imobilizar nada. Eu saí da Aurum, abri um CNPJ e fui vender o meu tempo. Depois isso vem a ser um problema. Você vai ter problema de escala, de replicabilidade, mas depois você resolve esses problemas quando eles vierem. Mas eu posso dizer que em poucos meses de jornada empreendedora eu já tinha construído minha remuneração, já superava a da Aurum. Eu tinha outros problemas, eu trabalhava em dobro e tudo mais. Mas eu viabilizei o que era meu sonho, que era começar uma empresa a partir dessa especialização. Inclusive, você que está nos escutando, a gente gravou um episódio bem interessante com a Bia da Mention e ela fala sobre construção de reputação. Muitas empresas se preocupam com a reputação da empresa, mas a gente como profissional, está pegando o gancho do que o Ricardo falou, nós como profissionais, a gente precisa também criar uma reputação. Aí falando de reputação, o que você acha assim, que as pessoas olhavam em você quando você trabalhava para elas dentro de uma empresa, até antes de empreender? Como que era o seu perfil, assim? Porque hoje fala muito de soft skill, hard skill, mas a gente entende que a parte técnica a gente consegue treinar, né? Mas quais são os soft skills que você acha essencial? Acho que você tocou num ponto importante. Eu sempre valorizei construir credibilidade pelos lugares que eu passei. Vem de berço, assim, né? Conselho de pai para filho, assim. Meu pai me falava, cara, nunca fecha a porta de um lugar que você sai. Então, mais jovem, talvez isso era mais intuitivo, hoje é mais intencional, mas em qualquer relação que eu escolho entrar, eu entro para construir, nunca para destruir. Então, pelos lugares que eu passei, eu tive construção, eu vejo a construção, eu acho que as pessoas reconheceram. Tanto é que quando eu saí para empreender, a Aurum, além de ter se tornado minha primeira cliente, me indicou para mais uns 3. Olha só. Então, a importância de construir a reputação e de não fechar as portas, né? Total. Os sócios da Aurum são meus amigos pessoais até hoje. Fui em casamento, depois de já ter saído de lá. Então, assim, nutri uma relação. E estou usando muito essa questão, né, como exemplo, mas eu tenho clientes da época da SciTI, lá de 2012, que são meus clientes na Hamper até hoje. E eu acho que no B2B, não se limita ao B2B, tá? Mas dentro do B2B, dentro do mercado de tecnologia, esses mercados eles têm o tamanho de um bairro, né? Então, assim, não dá para você ir muito longe fazendo cagada, com perdão da palavra, ou enganando os outros, né? Não dá, cara. Todo mundo. Você vê que a gente conversou aqui de bastidores por 10 minutos antes de começar a gravar, a gente falou umas 5 pessoas em comum que a gente conhece. E provavelmente se eu ou você fôssemos um charlatão, não ia ter essas relações, esses links, né? É uma coisa que eu sempre trouxe isso para minha carreira, trabalhando como funcionário. Eu prezo sempre pela verdade. Aquilo que eu me comprometo, com a minha palavra, a entregar, eu vou entregar. Perfeito. Ainda que eu tenha que vir à noite, ainda que eu tenha que, enfim, trabalhar, andar a segunda milha para poder entregar. E até trazendo uma reflexão, eu me lembro uma vez que eu era diretor de tecnologia de uma... Nessa época eu era supervisor ainda, não era diretor. Eu era supervisor de tecnologia de uma agência de publicidade. Uma agência conhecida aqui no Brasil, atende grandes clientes. E aí a gente, por uma decisão estratégica, a gente tinha que cancelar um contrato com um fornecedor. E normalmente, tanto o processo de demissão quanto o processo de cancelamento de contrato é um processo dolorido, né? Porque certeza. Aquele que se preocupa mesmo com o próximo, ele entende que uma parte, naquele momento, vai acabar perdendo alguma coisa. E aí o meu diretor, ele me deu um conselho que eu trago isso para minha vida. Ele falou, Eric, vem cá. Eu falei,
Eu falei, como é que eu faço para fazer esse desligamento desse... Ele falou, olha, a decisão de trocar esse fornecedor, de cancelar esse contrato, é porque nós estamos indo por um outro caminho. E o serviço dele já não se encaixa nesse caminho. Ele falou, se fosse para você avaliar, para você dar um feedback, você teria que ter dado durante a vigência do contrato. Mas agora que você está saindo, você agradece o trabalho daquele fornecedor. Você manda um e-mail agradecendo e dizendo que não é nada relacionado, e não era relacionado, por exemplo, à qualidade do trabalho. Os caras prestavam um excelente trabalho, mas era uma mudança de posicionamento. E ele me ensinou, ele falou assim, olha, Eric, deixa sempre esse agradecimento com as pessoas que você trabalha. Como que você enxerga a questão assim dessa relação? Porque no final de tudo a gente está fornecendo serviço para alguém, né? Prestando serviço. Como que você enxerga que a gente tem que construir também essa reputação, não só para com os nossos clientes, mas também com os nossos fornecedores? Pois eu empreendo há 12 anos, né? Então dá para imaginar que eu já precisei desligar muita gente ao longo da minha jornada. Minhas empresas já sofreram muitos cancelamentos. Eu tinha a saída, não o cancelamento moderno, o cancelamento em rede social, cancelamento do churn, né? Cliente contratava a minha agência, dava um tempo, cancelava. Na Hamper tem uma porção de ex-clientes. Então é uma questão que eu fatalmente conheço bastante, né? Eu acho que isso tem a ver com o que eu falei de sempre buscar construir. Olha que curioso. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa da minha equipe, que é uma das lideranças, e eu gosto sempre de que a gente tenha a oportunidade de fazer uma reflexão como essa sobre um assunto. Estava fazendo uma reflexão assim, uma das coisas que eu aprecio como empreendedor é não ficar carregando fantasmas do passado. Então, legal. Eu já precisei lidar não só com coisas mais ortodoxas, como desligamento de equipe, etc., mas eu já lidei algumas vezes com saída do sócio. Eu já comprei empresas, eu já tive em algumas situações que são mais delicadas. Eu procuro sempre construir de uma maneira que isso não vai me gerar um colateral, algo... alguma questão de tipo, poxa, eu tenho um peso, muito né? orgulho de nunca ter sofrido um processo trabalhista e nada, eu acho que pode vir a calhar, né? Mas eu acho que a maneira como eu escolho, isso é um pouco pejorativo, eu não tenho o rabo preso com ninguém, sabe? E acho que tá nessa jornada há tanto tempo, tendo construído tantas relações. E, assim, se alguém tem alguma opinião sobre mim, tá tudo bem também, mas eu, particularmente, durmo muito tranquilo, assim, de ter encerrado as minhas jornadas com todas as pessoas que passaram pela minha empresa, ou que de alguma maneira a gente se relacionou por negócio. Até por ter aprendido, talvez aqui eu tive que aprender um pouco mais a duras custas a encarar relações de trabalho como relações adultas de fato. Eu já errei nesse aspecto de tratar muito na broderagem, de eventualmente isso aqui é uma família, e aí a gente não consegue desligar uma pessoa, e aí quando a gente desliga a pessoa parece que a gente cometeu um crime. Já fiz esse comentário, nós aqui somos uma família. Nossa, é péssimo, cara. Depois você precisa fazer o trabalho de como é que você vai desligar um parente. E a gente olha muito pelo desligamento, mas tem coisas do dia a dia, igual você mesmo falou, você tem um compromisso de entregar até a última milha. Como que você cobra performance, cobra entrega, tendo uma relação madura e não uma relação de broderagem. Eu não estou dizendo que a relação madura ela é implacável, né? Ela é fria. Dá para construir uma relação de vínculo, de amizade também. Mas o produto principal a ser tratado isso é uma relação de trabalho. A gente está fazendo isso juntos porque a gente precisa gerar algum resultado. By the way, a gente é pago para fazer isso. Legal. A Hamper, ela surgiu de uma necessidade que você enxergou no mercado. Nessa época já existia, por exemplo, o livro Receita Previsível. Foi uma coisa que você usou ali para construir o seu modelo de negócio. Como que foi essa concepção de uma empresa que vai entregar uma solução de prospecção? Ela surgiu de um misto de oportunidade e de necessidade, né? Necessidade porque eu tive a agência por 5 anos, definitivamente não era o meu business, eu não... A gente vai fazer uma sessão de terapia depois aqui, eu vou me consultar com ele aqui. Temos que fazer. O problema é que eu vou te desencorajar, porque a minha experiência foi meio traumática. Mas é que eu tive alguns cacuetes, cara. Assim, a minha jornada é para empreender com produto, né? E eu tentei cometer um erro que é bastante comum, eu vejo algumas agências cometerem, que é tentar produtizar serviço. Eu tentava
criar um standard para vender baratinho, para entrar fácil num cliente. E a necessidade é complexa, né? Putz, é muito complexo, né? Uma coisa é o PowerPoint ali, a planilha aceita tudo, outra coisa é na entrega. Então eu acabava tendo uma relação de expectativa e realidade muito descasada, onde o cliente me pagava muito pouco, esperava muito de mim, a promessa era baixa, mas no fim do dia eu tinha o commitment que você falou que tem, eu entregava até o fim, isso, cara, me resultava em trabalhar 15, 17 horas por dia, a conta, nunca fechava e quanto mais o negócio crescia, mais clientes tinha, mais infeliz como empreendedor eu ficava. E aí eu decidi revisitar o que era a minha ambição quando eu comecei a empreender, que era ter produto. Por isso que eu digo que, em parte, veio por necessidade, né? Eu queria ter um produto. O primeiro produto que eu olhei para desenvolver foi na área de marketing digital. Você tinha quantos anos? Ih, rapaz, aí você me pegou. Em 2015, eu devia estar com 30, 28 anos. Você já era casado? Já era casado. Com 2 ou 3 filhos já nessa Você casou com quantos anos? 24. 24. Eu fui pai com 20, dei uma protelada A ainda. motivação extra, então, para ter êxito nos negócios, né? Pois é, eu tava te contando até um pouco isso nos bastidores, né? Algumas curiosidades, né, sobre a minha vida. Eu fui pai aos 20, a gente tinha zero estrutura. Se eu não era estagiário, eu era recém-efetivado, né? E minha esposa, idem. Então, com 20 anos, eu fui pai, a gente segurou um pouco antes de casar para minimamente se estruturar. Com 24 anos, a gente casou. E a minha escolha foi também por empreender, porque para mim estava muito claro que a jornada CLT ia ser lenta para mim. E nada contra, tá? Mas para mim não ia funcionar, porque eu ia ter que esperar as promoções ali a ano e a conta não ia fechar para mim nunca. Eu precisava pegar um fast track de alguma forma. E não se enganem, tá, galera que tá ouvindo, que empreendedorismo vai te trazer... Receita não tem imediata. nenhum bilhete premiado aqui, tá? Só que eu entendi que eu aumentaria as minhas chances. Eu tava disposto a subir um morro maior, com uma mochila mais pesada nas costas, empreendendo, para me dar a chance de construir uma remuneração diferente que talvez viabilizaria. E aí, depois que a gente casou, a gente teve mais 2 filhos. Então, com menos de 30, eu já tinha os 3. E com menos de 30 também já estava indo pro segundo CNPJ. Teve que aumentar a meta. Tive que aumentar a meta. Aí tinha que ir para uma empresa escalável mesmo, né? Porque com 3 filhos não dava para ficar mais vendendo hora, não. Tinha que arrumar alguma forma de ganhar dinheiro mais acelerado. E como é que foi esse início, assim, de empresa? Em quanto tempo, assim, você empreendendo, você teve um negócio que te trouxesse retorno? Demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7? Você já passou por algumas rodadas de investimento também, né? Sim. Cara, para ser bem sincero, eu coloquei como foco primário e isso estava alinhado com o meu primeiro sócio na agência, que eu precisava muito rápido construir a minha remuneração, né? Quando eu empreendi, eu já era casado com um filho, ele era solteiro. Então a gente já estava em comum acordo assim, bicho, eu não tenho preciso colchão, de receita, eu preciso, cara, talvez eu aguento 3 meses ganhando menos no do limite, que eu ganhava. Né? E aí eu já entro em cheque especial e o negócio começa a arruinar. Então eu não vou negar que construir a minha remuneração por ter sido uma prioridade, eu consegui resolver até que cedo. Mas assim, cara, ver dinheiro leva muito tempo. Acho que isso é uma coisa importante, porque acho que depende da ambição de cada pessoa que empreende. E embora eu tenha, vai parecer contraditório, que embora eu tenha colocado construir a minha remuneração como prioridade, a minha prioridade era uma necessidade. O foco da empresa não era me deixar sobrevivência, rico. Né? E eu acho que se você adota como empreendedor cedo o modo assim, eu criei uma empresa para ela me deixar rico, você vai arrebentar com o caixa da empresa, você vai tomar decisões erradas, dificilmente você vai construir uma empresa perene assim. Então, eu fui fazendo escolhas ao longo da minha jornada de construir negócios mais perenes e sempre reafirmando o meu compromisso. Acho que quando eu já tinha 5, 6 anos de CNPJ com a agência, eu decidi abrir a Hamper e apostar tudo de novo. Eu não vendi a primeira empresa. Eu fechei a primeira empresa fazendo rescisões, o caixa acabou, eu entrei na física para bancar. Eu terminei de pagar dívidas que eu contraí naquela época há poucos anos. A Hamper já estava indo bem. E eu ainda tinha dívidas parceladas lá na física que eu pagava de empréstimos que eu tomei de banco para conseguir bancar. E ao longo da minha jornada eu também fui fazendo escolhas que como empreendedor, a gente alonga um pouco
a nossa pista de liquidez, vamos dizer assim, né? Você comentou coisas como fazer rodadas, fazer M&As, tira um pouco aquele poder arbitrário do empreendedor de escolher, esse mês aqui eu vou sacar metade do caixa para mim, vou pôr no bolso, fazer dividendo. Eu fiz escolhas de construir uma empresa com uma governança estruturada e não uma empresa de dono. E, de novo, não quero parecer pejorativo, nada contra. Mas eu apostei num caminho de construir uma empresa maior, uma empresa durável e mais na frente, eventualmente, me realizar financeiramente e não de sacar o dinheiro da empresa cedo. E, assim, isso tem uma correlação com o seu primeiro empreendimento. Né, de você, acho que esse mindset que você adquiriu de construir uma empresa sustentável e tal, já foi um contraponto, né? Foi um outro lado do primeiro empreendimento, né? Foi porque, assim, o primeiro empreendimento... Foi traumático? A primeira? Pô, se foi. Foi bastante. É como eu comentei, né? Quanto mais a empresa crescia, mais infeliz eu ficava. Eu acho que a gente falou algumas partes mais românticas de empreender, mas dá para falar um pouco do lado não tão romântico, né? Nessa pilha de trabalhar muitas horas, de dar um jeito de entregar e querer fazer o negócio crescer na força bruta, eu coloquei a minha família e a minha saúde em último plano, né? A empresa, ela ocupava 98% do meu tempo e da minha banda cognitiva. E mesmo jovem, eu acho que eu subestimei a minha capacidade de conseguir fazer mal pra mim mesmo, né? Porque não se engane, assim, tipo, eu que nem andar com carro com gasolina ruim. Ou andar com o carro, assim, você vai na primeira marcha e põe o giro do motor lá em cima. É como eu sentia que eu fazia. Eu dormia muito pouco, eu não me exercitava, eu comia mal, eu comia na mesa, eu comia a hora que dava e o que tinha disponível. E isso foi me gerando alguns acúmulos ali que, cara, com menos de 30 anos, assim, eu já passei no médico e o cara falou assim, bicho, ou você muda de estilo de vida ou você prepara a tua família que você não chega nos 35. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. A gente tem um episódio com uma pessoa que ela é a curadora do TEDx São Paulo. E ela conduziu a entrevista com o Abílio Diniz. E o Abílio Diniz comentou em vida, né, quando foi fazer essa entrevista, que a vida dele, que foi até a mensagem que ele passou no TEDx, de que a vida dele começou com 29 anos, quando ele estava fora do peso, não estava se cuidando, e foi ali que ele teve uma virada de chave para poder cuidar do corpo dele, da saúde, mentalmente, enfim, fisicamente. Eu tive uma virada de chave importante. Com quantos anos? Foi na transição da Saiteína para Ramper. Eu tenho dificuldade de relacionar a minha idade, eu sei mais os anos. Foi os anos, 2016, mais ou menos. ali em 2016, eu devia estar próximo dos 30 anos. Quando eu decidi fazer o flip, né, para um novo CNPJ, começar uma nova jornada, eu não tive um período de transição para pensar, igual o empreendedor gosta de falar, eu tive um sabático. Assim, eu vivi os dois CNPJs durante um ano. Né? Quando vende bem, faz o então, earnout, beleza. Eu não vendi, né? Eu queimei o ativo, né? E eu vivi durante um ano com os dois CNPJs. Eu trabalhava, vamos dizer assim, nas duas empresas, porque a Saiteína que me pagava e a Ramper era a minha aposta de futuro. Mas a Ramper, como startup, no primeiro ano, eu não conseguia pagar os salários nem nada. Então, eu me financiava por serviço e reinvestia na empresa. Mas quando eu fiz a minha escolha da Ramper, concomitante, eu fiz novos acordos eu comigo mesmo, assim, de que estilo de vida que eu ia ter. E com uma folha quase em branco, vamos dizer assim, eu escolhi que eu não abriria mão nem da minha saúde, nem da minha família nessa segunda jornada. E ali eu me reorganizei para conseguir empreender, mas conciliar com exercício físico, com comer bem.
E isso se tornou, assim, uma coisa natural, muito séria na minha vida, assim. Eu não abro mão, cara, de... Eu nego um compromisso se esse compromisso... É claro, né? Eu sei ponderar as coisas, mas se o compromisso sobrepor com o horário que eu vou fazer atividade física, eu vou pensar muito bem se esse compromisso merece esse nível de atenção. Eu não tenho mais aquelas loucuras do tipo... Não ter horário de almoço, não ter hora para ir embora, dormir 4 horas na noite, porque... Mais do que a longevidade, a curto prazo mesmo, né? A gente fica muito depreciado quando a gente leva um estilo de vida que te detona, porque você não consegue entregar no dia a dia. Se você não tá sua bem... performance como pessoa, como profissional, ela cai. Demais. E acho que o empreendedor, ele tem um efeito multiplicador, né? Porque se você tá com energia baixa e você é responsável por uma equipe grande... A equipe dificilmente vai ter uma energia boa. Se você tá indisposto e é grosso com a sua equipe vai repassar isso no cliente ou vai repassar internamente. Então eu percebi que a base para construir uma empresa saudável era que eu precisava estar bem, cuidar né? de você, né? Se eu tô bem, eu sou um facho de luz porque eu toco. Se eu tô mal, é o contrário. Então... Mais maduro, eu fui entendendo essas coisas e fui valorizando mais. Qual foi o momento mais difícil que você se lembra que você passou na sua carreira como empreendedor? Quando a gente decidiu que a Saiteína, que era a agência, né, não seria o nosso futuro, eu com o meu sócio da época, a gente já estava desenvolvendo um software de marketing digital, que não foi o Hamper. E a gente se aplicou para um programa de aceleração, porque nessa época, startup tinha muito isso, né? 2015 ali. E a gente ficou uns 2 meses incubados no Google, tentando fazer o go-to-market do produto de marketing digital. E a agência ficou na mão da equipe. Para mim tava tudo bem, porque eu tava desiludido mesmo. Eu falei, dane-se a agência, o meu futuro não tá ali. Só que a gente tomou bomba no programa de aceleração. E ficou evidente no programa de aceleração que o produto de marketing digital não ia para frente. E aí eu fiquei sem o meu futuro, que era o marketing digital, e quando eu voltei pro meu presente, que era a agência, já tava um caos. Assim, os clientes queriam minha cabeça, a equipe tava fazendo um motim. Eu ouvi uma história em comum, do contato em comum, que passou por momentos parecidos. Ele só conseguiu fazer... Ele teve o privilégio de conhecer a minha história. Eu liguei pra ele e falei, e aí, você voltou? Ele voltou. Mas ele teve o privilégio... É que o ativo que ele construiu é diferente. Sempre falei isso pra ele. Eu falei, valorize, porque a Saiteína não tinha valor de mercado. A Saiteína era eu e um grupo de assistentes. Eu saía, a empresa acabava. Eu não falo isso com orgulho, né? Foi um modelo que, com a sua experiência, que você construiu, foi né? o que eu fui capaz de fazer naquela época. É a maturidade do momento, né? Comum, ele criou um ativo de fato. Sim. Mas ele olhou para produto, startup seduz muito, né? O empreendedor. E aí, eventualmente, a gente... Né? A escala. Levantar rodada de investimento. Puta engano, né? Mas... Então, esse momento, cara, eu tomei uma bomba forte, assim, cara. Porque quando eu voltei pra agência, eu tinha um presente que eu não gostava dele e o futuro me foi tirado. E eu falei, cara, assim, pelos próximos 12 meses, eu só vejo problema pra resolver. Mas foi o que eu decidi encarar. Lógico, não dá pra correr do reggae, né? Empreendedor, não dá pra apagar a luz, enfiar debaixo da cama e chorar em posição fetal. Se só tem o plano A, é o plano A que você tem que ir pra cima, né? Mas foi um período difícil. E como que você mantinha assim, o seu mindset para o seu pensamento positivo? Você teve esse momento aí que você resolveu focar mais na sua saúde, porque isso também estava impactando, por exemplo, o seu mindset, a forma de resolver os problemas, de enxergar situações? Eric, eu acho que eu fui ter consciência, cara, de algumas coisas mais velho. Eu sinto, na época da Saiteína, que eu só vivia, sabe? Eu não tinha muito essa mentalidade do que a gente fala agora de, mindset, equilíbrio, vida e trabalho. Para mim, assim... Os modelos que eu admirava nessa época, e não é difícil empreendedores irem por essa linha, principalmente nessa época, porque essa história já tem uns bons anos, né? A gente aprendia a admirar aquele empreendedor que é o hard work, né? O cara que dá murro na mesa, entendeu? Então eu queria ser esse super-herói que não existe, né? Então
Ou ninguém consegue manter esse estilo, esse comportamento por muito tempo, perfeito, Perfeito. Então, cara, eu fui ter realmente consciência de algumas coisas já mais velho. Talvez já na minha jornada da Hamper, lendo muito, estudando muito, buscando, né? Talvez a minha busca mudou e aí eu comecei a direcionar a minha vida por caminhos diferentes. E sempre volto a esse ponto que a gente sempre olha que, eventualmente, o tempo que a gente vai se cuidar, vamos entender por se cuidar, pô, se exercitar, fazer o que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente ama, dormir bem. A gente olha que isso deduz tempo da empresa. E é uma puta mentalidade errada, porque, na verdade, assim, é muito melhor você trabalhar 6 horas, 8 horas, com qualidade no seu melhor estado, do que você trabalhar 15, 16 horas estando num caco. Sim, Mas sim. eu levei muito tempo para ter esse clique, né? Uhum. E como que você se sentia, assim, por exemplo, com relação a a capacidade de ter foco nas suas ações como empresa, assim? Você traçou metas audaciosas no início, nós vamos crescer X% ao longo do ano. Quando que a Hamper rampou? Cara, muita coisa na minha vida foi só acontecendo, né? Eu fui pai sem ter planejado, e aí isso puxou uma série de coisas a reboque. Eu também empreendi por necessidade. Mas, curiosamente, na Hamper eu fiz um plano e, pô, eu tenho gente para comprovar isso. Eu cravei o plano da Hamper quase que nos 3, 4 primeiros anos. Era assim, era um relógio suíço a empresa funcionando. Depois as coisas se tornaram um pouco mais imprevisíveis, até porque a gente teve um cisne negro aí chamado pandemia, que, né, se o meu laguinho tava calmo, tacaram um pedregulho, assim, foi na vida de todo mundo. E desde então, aí os parâmetros mudaram. Depois da pandemia, a gente fez outra rodada, e depois a gente fez os M&As, e o negócio ele foi se tornando uma coisa mais complexa, um pouco menos previsível. Mas eu acho que de 2017 até 2020 eu acertava todas as projeções. Um negócio bizarro, assim. Que legal. E você comentou bastante, assim, de estudar, de buscar por conhecimento. Como que você, na sua jornada de empreendedor, onde que você buscava informação para aprender, para se desenvolver como líder de uma empresa? Assim, a minha trajetória ela é bem autodidata, tá? Assim, eu fiz faculdade, mas não tem relevância nenhuma no que eu faço. E, curiosamente, assim, época de escola, de faculdade, eu levei tudo muito nas coxas. Eu realmente não me conectava. Ia mal, assim. Ia porque tinha que ir, né? Só que depois que eu comecei a trabalhar com o que eu gostava e eu me conectei, eu virei muito nerd, assim, nos assuntos. Eu sempre gostei de ler livros, artigos, newsletters, tanto de assuntos técnicos ligados a marketing e vendas B2B, que é o meu ofício, mas também coisas que agregam para a jornada de quem empreende. E aprendi não só ler coisas que agregam para o CNPJ, mas que agregam para a pessoa que está no banco do condutor ali, né? Então eu fui equalizando ali ao longo dos meus estudos, minhas leituras, coisas que me ajudavam a gerir melhor o negócio. E a jornada de aprender a gerir, a liderar, ela é em grande parte intuitiva, tá certo? Você tem que viver, empírica, né? Você tem que viver, errar e aprender. Mas algum nível de formalização, de métodos também ajuda. Então eu concatenava os dois, né? Eu buscava métodos fora e também as minhas vivências dentro. E aprendi a gerir dessa forma. Mas eu busquei muito me apoiar com coisas que estavam além, né? Eu uso muito essa... Você teve mentores? Tive. Eu tive bons chefes. Nessa época não se falava em mentor. Hoje é muito comum. Mas eu tive, e posso citar um, assim, que para mim é quem tá comigo desde o começo, que é o César Bertini, que foi o meu primeiro investidor na Hamper, e ele tá meu sócio até hoje, mas se tornou um amigo pessoal e é um cara que tem o dom, digamos assim, para fazer isso, e me apadrinhou como empreendedor, amigo dele, e enfim, e me ajudou muito na minha jornada. Inclusive, sempre me alertou muito para os cuidados que eu precisava ter para conseguir equilibrar bem os pratinhos da jornada, e me ajudou a descascar uns belos abacaxis na Hamper também. Legal. Pessoal, eu convido para você agora se inscrever no nosso canal no YouTube, aperta o sininho e também lá no Spotify avalia com 5 estrelas para nos ajudar a crescer, beleza? Agora a gente já vai para uma parte que é a parte técnica de vendas, de prospecção.
Cara, o que mudou ao longo do tempo na jornada de prospecção das empresas? Assim, o que você enxerga que foram as principais mudanças que vem acontecendo? Porque algumas, a gente acessa o LinkedIn, uns falam, prospecção não funciona, ligação fria não funciona, isso aqui não funciona. O que você enxerga de tudo isso? Sim. Eu acho que a gente passou por algumas eras de amadurecimento, né? Eu comentei, quando eu comecei a empreender com prospecção, até eu tinha preconceito, porque eu vim de inbound, de marketing, né? Eu vivi aquela escola do inbound versus outbound, que é um papo velho pra caramba, mas foi assim que a Humper foi originada. Então, nessa época, a gente tinha que quebrar muito o estereótipo do telemarketing, né? Do outbound raizeira mesmo e tal. Só que como todo o canal de marketing, a gente viveu, citei o inbound, a gente viveu isso com marketing de conteúdo, a gente viveu isso com mídia paga, hoje Instagram, etc. Tudo satura em algum momento. Né? Vai tentar, por exemplo, muita gente ganhou dinheiro com o Instagram, vai tentar começar uma conta do zero hoje, rampar essa conta e ganhar. Pô, eu não vou dizer que é impossível, mas a barreira de entrada é muito maior. E com prospecção não é diferente. As empresas adotaram prospecção massivamente de 2016 para cá. Foi o efeito Predictable Revenue versus Humper e outras empresas no Brasil educando esse mercado, e as empresas adotaram, e com isso vem junto uma saturação. Eu vejo muitas formas erradas de fazer isso, contribui muito com acelerar a saturação, né? Porque o que eu vejo que a galera critica com razão, é que ninguém aguenta receber, tipo, ligação fria. Tipo, a gente tá gravando aqui, toca o telefone, você atende, uma pessoa tenta te vender um plano de saúde pra tua empresa. Porra, você não tava aberto a isso nesse momento. Ou aqueles e-mails genéricos, ou não teve nenhuma intenção, né? Um dado de intenção que você estava tendenciando para contratar aquilo. Não deu nenhum sinal, né, de que você estava buscando. Então, eu acho que na medida que a coisa ela começa a entrar em saturação, a barreira de entrada para quem vai chegar agora ela é maior, ao mesmo tempo que o lado prospectado também é muito mais crítico em relação ao que está recebendo. Perfeito. E isso eu não vou dizer que impede de fazer, mas demanda de quem faz um nível de dedicação, um nível de criatividade muito diferente. Se antes, talvez em 2017, você ainda podia se permitir construir uma lista bem marromeno e disparar um e-mail, e mesmo fazendo errado, o mato estava tão alto que você ia ter ali 10% de resposta, dava certo. Hoje você precisa caprichar muito mais na forma como você constrói suas listas, além de construir, acho que você tocou numa parte importante que são dados de intenção ou sinais do tipo assim, cara, essa pessoa ela já teve algum contato com a minha marca, ela já interagiu com algum conteúdo. Já tem que ir numa lista diferente, né, do que quem não conhece. E é muito preferível que haja um engajamento prévio. Porque uma coisa é eu tentar, eu vejo muita gente fazendo isso, vender, assim, eu sou uma empresa anônima, eu não agrego valor nenhum no mercado, eu não produzo conteúdo nem nada, mas eu quero jogar minha rede, puxar e que venha coisa. Cara, não vai acontecer. Mesmo a Humper sendo uma empresa que, por definição, é de prospecção, a gente sempre produziu muito conteúdo, sempre fez evento, porque o recall, quando eu prospecto, é sempre muito maior. Claro, quando eu faço isso dentro do meu ICP, né? A Humper ela é conhecida dentro de um nicho, né? Do B2B, vendas B2B e tal. Se eu fizer isso a mar aberto, eu não vou me dar bem. Percebe que isso traz uma disciplina muito maior de quem vai fazer. Então, é foco em nicho. Uma vez que eu tenho foco no nicho, eu preciso educar, eu preciso construir reputação dentro desse nicho para quando eu for prospectar a aceitação ser muito maior. E não tem mais mato alto, do tipo, vou fazer um disparo de e-mail aqui e torcer para dar certo. Gerar 3 oportunidades, 4 oportunidades. Vai ter um trabalho maior, né? Você vai ter que concatenar canais, o esforço ele é maior. Mas dá para ter muito resultado. Você fez um evento, foi um evento de uma premiação dos tops SDRs. O que você avaliou para que eles fossem tops? O que é um top SDR? Porque eu acho que tem uma... Você falou um pouco assim do... O ICP, o decisor ali, né, o influenciador, ou a parte interessada, não aceita mais qualquer coisa. Então, o que vai exigir de quem está mandando aquela mensagem, analisar criticamente, ter uma boa escrita, usar técnicas de persuasão, trazer dados e etc. Então, isso exige das pessoas que trabalham na prospecção um conhecimento, né, um pré-requisito muito maior do que só colocar o estagiário para prospectar. Perfeito. Né? Então, como que você
enxerga a questão assim, o que é um top SDR para você? Legal. Acho que antes de responder, eu vou só falar da motivação, né, da gente ter feito isso. Você comentou do LinkedIn e tal. Cara, você pega alguns meses atrás, você abriu o LinkedIn e a galera tava metendo porrada nos SDR. É porra, não dá mais. Não, é um trabalho super difícil, cara. Um trabalho difícil pra caramba. Eu já prospectei, eu sei como é que é, entendeu? É difícil. E o quanto que as empresas e os gestores não erram, né? Eu ainda vejo a galera, assim, proliferando, tem que fazer 100 ligações por dia. É o tal do PPT, né? Pega a porra do telefone. Enfim, cara, eu acho que, né, são assuntos que não agregam. E, ao mesmo tempo, uma corrente falando, pô, a IA vai acabar com essa ideia. E eu fico pensando, cara, imagina pra galera que trabalha com isso. Tipo, você abre o LinkedIn e eu vi que naquele momento a Hamper, como uma marca que comunica também para esse público, tinha o poder de mudar a narrativa. Então, eu só queria fazer esse adendo. Não, que legal. Eu falei, cara, essa narrativa tá indo por um caminho muito torto, existe toda uma classe profissional sendo prejudicada e a gente pode reverter o quadro. Não, e sem falar que tem as pessoas que estão matando os SDRs, que estão né, no LinkedIn todo dia. Enterrar um monte de... Adoro enterrar um monte de função, de empresa, de tipo de segmento e etc. E você se colocou, olhou assim, peraí, deixa eu falar, né? Então você se posicionou para trazer esse outro lado da história. Perfeito. E aí a gente fez um conteúdo, uma live que deu muito bom, deu milhares de pessoas acompanhando para falar do futuro do SDR, tipo, meio que tirar a desinformação, aonde a IA ameaça, aonde a IA agrega, como que as coisas coexistem e tudo mais. E isso embalou a gente para olhar para uma premiação. E aí, te respondendo de forma mais direta os critérios, né? A gente fez uma primeira rodada para receber indicações, e aí indicaram, tipo, sei lá, 500 pessoas, 300 pessoas, não me lembro a grandeza agora. Aí a gente fez um recorte das pessoas que receberam mais indicações, a gente recortou para 50 e foi para votação. E aí o mercado começou a votar, porque fala, cara, a gente não vai ter como aplicar critérios objetivos para avaliar um a um. Vai ter que submeter a pessoa a um teste, faz um teste de ligação. Não faria sentido. Mas os finalistas tiveram esse teste. E aí tiveram? Eu montei uma banca, que foi eu, o Gustavo da Sales Hunter, o Matheus da GetDemo. Não, o Gustavo da Sales Hunter. Sou cliente deles. A Giovana da Pre-Sales e o Thiago da Receita Previsível. Então peguei uma galera que está diretamente ligado com o SDR, um porque recruta, outro porque fornece software, outro porque treina. E montei uma banca com essa galera, que é uma galera que eu já conheço de outras jornadas, assim, né? E confio. E aí, os SDRs, eles mandaram vídeos mostrando como eles trabalham. E aí, a banca avaliadora deu nota para cada um dos vídeos e, a partir disso, a gente conseguiu classificar os top ali. Que legal legal esse critério de avaliação, né? Sim. Muito bom, porque você trouxe também um outro lado aí do lado dos SDRs, que é um trabalho que eu considero bem importante. Hoje, eu considero que a área de vendas em si, eu aprendi ao longo nesse ano aqui, eu aprendi mais sobre vendas no sentido de investir mais na área comercial. Eu sempre fui aquele founder que você já até comentou lá no LinkedIn, que chamava tudo no peito, ia saindo venda e etc. Principalmente quando se vende o valor agregado, que é o seu caso, é muito tentador querer ser você que entra nas grandes negociações. E aí agora eu tenho feito esse exercício, né? Contratei um executivo e tal, a gente tá com 2 posições de SDR, contratamos um SDR agora, vai entrar mais outro. Então eu tô fazendo esse processo de transição, de delegar para que eu saia desse... Eu vou acompanhar, obviamente, claro, mas vou sair dessa linha de frente. Hoje na Hamper, em que momento você já começou com uma estrutura comercial? Você já começou com um head de vendas? Quem vendia no começo era você? Como que foi esse início? Porque lá no LinkedIn, quando você posta os conteúdos, você fala das áreas, né? De como a vendas é complexo, porque tem Sales Ops, tem várias SDR, BDR, tem um monte de coisa. Como que você começou? Eu vivi uma experiência traumática na minha primeira jornada de ter sido o gargalo da empresa em todos os aspectos, porque eu fazia o administrativo porque eu não confiava em ninguém para passar, eu fazia a operação porque eu achava que só eu era capaz de fazer a melhor entrega no cliente, e eu fazia a venda porque eu achava que o que eu vendia era muito único, exclusivo, e só eu saberia apresentar. Lá é do engano, né? Isso tudo veio a me prejudicar muito depois. Depois na Hamper, com uma mentalidade diferente,
eu não tinha dinheiro para trazer vendedor no dia 0 e também nem acho que deveria ter trazido, porque uma recomendação que eu deixo é não traga vendedor se você não tem processo validado. E tá cheio de empreendedor que comete esse erro. Pô, o empreendedor às vezes é técnico, fala, eu não sei vender, eu não gosto de estar em contato com o cliente, eu vou trazer um vendedor. Mas o vendedor não tem histórico. Ele vai absorver a informação de algum lugar, né? O vendedor, eu brinco, né? Tem quem constrói o avião e quem pilota o avião. E o vendedor pilota o avião. O vendedor não é construtor de processo de vendas, ele é vendedor. Quem vai construir o processo é o empreendedor. Só que o processo de venda você só constrói fazendo. Não dá para você presumir um processo. Sim. Então, eu fiquei 6 meses vendendo. Eu fiz 96 vendas pela Hamper, tá registrado lá no planilhão nosso, que a gente já usava CRM, mas tem um outro planilhão para um outro controle. Tá lá. É engraçado que a galera tem acesso e acha curioso, né? Tá lá o meu nome, um monte de venda. Depois foi entrando vendedores e tem muito mais outros nomes hoje. Aí eu trouxe um primeiro vendedor, repliquei o que eu fazia nele, funcionou, ele rampou em 2 meses, ele já estava fazendo um número igual ou melhor que o meu. Aí trouxe mais 2. Cara, e você usa um nome, né? O Hamper, com rampagem de vendedor, é muito... As pessoas falam em tudo quanto é lugar, né? Fala. Eu faço parte lá também do Pipe Lovers e o Pagotto sempre fala do vendedor rampar. E a marca de vocês está relacionada a esse... Não sei o que vem primeiro. Na verdade, assim, o nome veio de ramp up mesmo, né? De ler, eu gosto do termo, né? Isso é usado desde o mercado de franquia, sabe? Tem que fazer o ramp up de uma nova franquia. Isso já era um termo que me marcava e que não estava muito sendo tão explorado. E gosto muito que dá para abrasileirar o nome, né? Porque embora ramp up seja um termo estrangeiro, você fala hamper, deu para o termo rampar alguém não existe, mas a gente já adotou isso, né? Como um verbo aqui, né? Legal. E aí você criou o processo, você abriu o mar ali, né? Fazendo as 96 vendas, criou um processo e começou a treinar outros vendedores. Esse perfil de vendedores, eles eram SDRs, você atuava como um closer, eles já faziam um processo de venda começo, meio e fim? Não, olha que doido, eu trouxe 3 perfis de vendedores, 4 na verdade, é que uma moça é minha amiga até hoje, mas ela não ficou, em 15 dias 4 perfis completamente diferentes, um vendedor de software tradicional, um carinha que veio do startup, um advogado e uma moça que era dona de uma escola de inglês. Que era empreendedora e viu na Hamper. Ela não ficou porque ela queria ir para uma outra linha que não fosse vendas. E deu para rampar cada um dos 3. Então, no começo eu não tinha vamos dizer assim, um biotipo que tinha uma tipo de predisposição maior. Porque eu acho que até pela proximidade que eu conseguia dar, o nível de atenção, eu gosto muito, eu falo muito isso na Hamper, eu prefiro contratar pessoa e formar o profissional. Para parecer meio chavãozinho, não é qualquer função. Por exemplo, eu tenho um CFO na Hamper, eu precisei contratar um cara que tinha 30 anos de experiência no mercado, porque eu não sei formar um CFO. Então, para algumas posições, você tem que trazer a pessoa pronta. Agora, ensinar vendedor, modéstia à parte, dá para matar no peito dentro da Hamper. O processo é de inside sales, que tem de documentação, de treinamento lá dentro. E assim, hoje, se você solta contratar uma pessoa jovem, solta na sala, ela ficar uma semana ali por osmose, ela já aprende a vender, porque tem outras 15 pessoas fazendo o que ela vai fazer. E como que é esse onboarding hoje de novos colaboradores, do treinamento? Como que é esse processo de trazer o processo de vocês, né? Porque é um processo específico. Nem todo processo de venda é igual, cada empresa tem a sua particularidade. Como que é transferir esse conhecimento? Eles usam uma plataforma? Hoje existem 2 caminhos para a gente formar um executivo de vendas dentro da Hamper. Um é a pessoa entrar como SDR, e aí ela passa por um onboarding que eu já vou descrever, mas ela trabalha como SDR de 6 a 12 meses, e a nossa preferência é rampar um SDR para account executive antes de olhar mercado. Eu gosto disso. Porque, a pessoa já vem com contexto, já aprendeu a primeira etapa ali, né? Perfeito. Entende o reg, que é também gerar leads, entendeu? E já vem não vem com aquele perfil de vendedor que gosta de reclamar de tudo, sabe? Reclama do lead que veio, reclama da agenda vazia. A pessoa ela aprende a se virar. Mas eventualmente a gente traz também executivo de mercado, que a gente perde uma pessoa que estava rampada, não tem ninguém no time de SDR pronto, ou não é hora de desfalcar alguém do time de SDR, a gente eventualmente recruta de mercado. E essa pessoa ela vai passar por de 15 a 30 dias de onboarding. A velocidade vai ser ditada pela necessidade da empresa, vis-a-vis também a capacidade da pessoa.
Se a gente trouxer uma pessoa que era zero histórico de vendas, a gente vai ter que treinar muito mais. Se eu trago um vendedor que já vendia SaaS ou que vem de uma agência de marketing, eu pulo umas etapas, que eu não preciso explicar o mercado para essa pessoa. Normalmente, entre 15 e 30 dias, é uma jornada onde os primeiros dias, as primeiras semanas é mais teórico, então a gente tem muita base de conhecimento dentro de casa. Eu gosto muito de um modelo de onboard mais self-service. É em vídeo, é em texto? Tem vídeo, tem texto e tem aula dada. Tem aula que põe a gravada. galera numa sala e eu falo, ou o Kesley, que é o head da área, fala, ou outra liderança fala. Mas a gente gosta de criar o onboard mais self-service para não sobrecarregar muito a operação. Senão o head fica dando treinamento o dia inteiro. O resultado começa... E a pessoa também tem que se autorresponsabilizar, né? Então, assim, cara, você tem essa programação, aqui é sua responsabilidade estudar isso daqui. Depois entra numa parte mais prática do onboarding, que funciona muito bem, que é colocar para fazer shadowing com os outros vendedores, né? Ou seja, cara, senta do lado. É até legal, é legal variar esse shadowing para a pessoa não pegar os cacuetes, né, de uma única pessoa. Então ela vai pegando os estilos de trabalho de cada um e adaptando para aquilo que ela entende que tem serventia e fazer roleplay, que para mim é... O vendedor, cara, não é mais do que o conhecimento técnico que ele tem no produto, no cliente. Como que é essa roleplay? Roleplay é... Por exemplo, de SDR, você simula uma ligação com a pessoa... Isso, adota personagens, adota né? personagem, faz as objeções... Dá informações mínimas, tipo assim, eu sou o ICP tal, eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou o dono, minha empresa tem 5 colaboradores e você me ligou. Esse é o play, entendeu? E aí esse play acontece... Isso é presencial. É, presencial. E aí a galera... É um de frente pro outro e faz, e aí depois tem uma Qual que é a frequência? de feedbacks. Quando a pessoa é nova no time, a frequência é muito alta. Tem que ter muita segurança, né? Pra falar, pra não chegar gaguejando na ligação, né? Você chegou na palavra que eu uso. Eu acho que, assim, além de conhecimentos técnicos que a pessoa precisa ter, o que vai fazer ela performar é confiança, cara. Vendedor que tem confiança faz muita diferença. E como a pessoa ela vai se sentir confiante se ela não tem o histórico de vendas, não tem o histórico de meta batida? Você tem que pôr pra praticar. E aí a prática, o que é mais próximo de emular a realidade é o roleplay, na minha opinião. E aí o head faz, mas faz com outras pessoas do time também. A galera tem que ter um certo nível de experiência já para conseguir fazer e dar bons feedbacks para a pessoa também, né? Feedbacks que constroem, não só criticar, né, a forma como ela fez. Como que são as metas de prospecção de vocês? A depender do nível de maturidade do SDR, por exemplo, você já tem experiência, você já contrata com experiência ou sem experiência? Dos dois. Dos dois, nos dois casos. Tem níveis, né? Tem níveis de SDR. Tá. Talvez eu peque em detalhes aqui por não estar mais tão próximo do assunto, mas a gente deve ter 3 ou 4 níveis de SDR, onde na maioria dos casos a pessoa entra no primeiro nível. É mais difícil de encontrar pessoas experientes. O que eu não quero transmitir a informação errada, porque eu nunca aconselhei assim, pega qualquer pessoa que eu vejo o mercado fazer. Tira uma pessoa do administrativo e põe para fazer ligação. Contrata um estagiário. Assim funciona. Não é esse o caminho. O caminho para nós é 2. Ou a gente traz um SDR experiente de mercado e forma dentro da Humper o que ele precisa saber da Humper, ou a gente contrata uma pessoa que não era SDR, mas ensina ela a ser SDR antes de pôr para performar. E essa etapa é pulada na maioria das empresas. Sim. Eu não me lembro ao certo a meta que eles têm em termos de número, mas cada nível é um volume. Ah, legal. Coisa que eu diria, sei lá, se no nível 1 é uma meta de 20 leads, no nível 4 é uma meta de 40 leads. Talvez sejam essas as grandezas. Essa pessoa ela vai rampando, ela vai aprendendo a ser mais produtiva, né, ao longo do tempo e vai performando melhor. Legal. Ao longo do tempo, então você fundou a Humper, que é uma empresa de prospecção, de ferramentas de tecnologia e tal, uma plataforma. E aí você foi comprando outras empresas. Por que você decidiu comprar uma empresa de CRM, uma empresa de inbound marketing? A vida tava muito tranquila, né? Meio da pandemia, eu tava entediado em casa. Falei, vou comprar umas empresas aqui, tem um videogame novo, né? Não, brincadeiras à parte, tem um caráter muito estratégico para a empresa, né? Quando eu entrei no mercado de prospecção, olha que coisa curiosa, né?
Eu não era de prospecção. Eu nunca me reconheci como um especialista em outbound, etc. Eu precisei me desenvolver, é lógico, para ser coerente também, né? no produto que eu estava oferecendo. Mas a minha cabeça de dono de agência eu tinha um entendimento que uma empresa B2B tem basicamente 3 quadrantes, 3 áreas que compõem ali, né, a geração de receita. É marketing, prospecção e vendas. Uhum. Quando eu olhei para a categoria de marketing, e lembrando que uns minutos atrás eu falei, eu criei um primeiro produto de marketing, fui para um programa de aceleração, tomei bomba. Porque no Brasil existe um player chamado RD Station, que é gigante nesse espaço, e quando eu olhei para desenvolver um produto, eles já estavam em série B, série C, já eram enormes, já eram essa RD que a gente conhece hoje, já não dava mais para entrar nessa categoria, ou pelo menos entrar com pouco dinheiro, com pouca força. O segundo mercado, que é vendas, a gente automaticamente remete para CRM. E CRM sempre, já há muito tempo, tem vários no Brasil. E tem os brasileiros e tem os de fora. Então, eu olhei nessa matriz e vi que prospecção era o mercado mais desatendido e era onde tinha o maior espaço para desenvolver um software. Mas a minha cabeça sempre foi olhar para o landscape como um todo. E eu fiquei 5 anos focado na categoria de prospecção para aprender a fazer esse troço direito, construir uma marca relevante, ganhar pujança, né? Construir caixa, construir time, construir reputação no mercado. E aí, eventualmente, com a empresa já com 5 anos, como líder de categoria e a gente recém-captado de grana, eu decidi revisitar a minha ambição e olhar de novo para as outras categorias. E longe de, naquele momento, eu consegui rivalizar de igual para igual para uma RD, que naquela época ainda era muito maior do que a gente. Eu falei, poxa, tem espaço agora para a gente entrar nessas outras categorias. E talvez a minha linha de pensamento com o M&A foi aquela linha, você deve conhecer alguém que já pensou assim, pô, já que eu vou ter um filho, eu já vou ter os dois, um perto do outro, assim eu passo pelo trampo de uma vez só. Então, já aproveita a roupa de um pro outro, né? Eu alinhei no meu conselho assim, se a gente vai ter uma jornada de M&A aqui, vai parecer megalomaníaco o que eu vou falar, mas eu queria não comprar só um CRM, cara. Eu queria já tentar montar o stack completo e achei que os mentores, né, os conselheiros iam me tirar de megalomaníaco, mas os caras compraram o meu barulho. Falaram, não, é isso que a gente tem que fazer. E consegui o meu mandato como founder para ir atrás e consegui ali, né, abreviando uma história muito longa, encontrei na Lahara a empresa certa para marketing automation e na Linkseller o produto certo para CRM para a gente agregar na nossa oferta. Isso tem mais ou menos 2 anos. Foi uma jornada complexa, né, de incorporar 2 empresas ainda num estágio inicial, mas que fez muito bem para a proposta de valor para a Humper. Hoje eu olho assim, o nível de problema que eu consigo resolver para um cliente é como se antes eu vendesse, sei lá, só uma faquinha e hoje eu consigo vender um canivete suíço, sabe? Eu consigo realmente resolver dores de uma empresa B2B de ponta a ponta. Eu consigo ter uma alternativa nacional a um preço acessível para uma PME brasileira, para o cara ter um nível de stack que ele só teria se ele contratasse um HubSpot da vida. É que sem entrar no mérito se é melhor ou pior, mas para muita empresa brasileira montar um stack com Salesforce, com HubSpot, não é caro, a começar pelo câmbio. Então a gente conseguiu dar o acesso para uma empresa brasileira ter o poder de fogo que ela precisa por um preço que ela consegue pagar. E como que assim você enxerga, por exemplo, você produz conteúdo, todo dia você tem uma missão aí de postar um conteúdo no LinkedIn, né, que é a sua rede social alvo. Como que você organiza a sua agenda entre produção de conteúdo, entre liderar o negócio e falar com os áreas? Porque o seu trabalho também da produção de conteúdo está muito linkado com o trabalho do marketing, né? Sim. Porque, sei lá, você cria o texto, aí alguém vai ter que criar aquelas imagens e tal. Como que você organiza todo esse workflow aí? Boa. Primeiro, a minha natureza é de marketing, é de conteúdo, é o que eu gosto de fazer. A minha zona de potência é essa. Eu tive que aprender a gerir, mas não era assim, digamos, né, se eu fosse escolher pelo que me dá prazer, não ia ser a minha primeira escolha. Mas assumindo o meu papel como fundador, como CEO, eu falei, esse faz parte do pacote, eu vou ter que fazer esse troço bem. E, eventualmente, acredito que aprendi a fazer bem esse lado do gerir. É importante mencionar, porque no começo da Humper eu me dedicava muito da porta para fora. E a empresa crescia muito porque eu conseguia angariar muita atenção colocando a minha energia nisso.
Só que na medida que a empresa ficou maior e complexa e começou a ter problemas gerenciais, eu precisei cair para dentro. Principalmente com a pandemia, eu virei muito um fundador da porta para dentro. Eu posso te dizer que 2020 até meio de 2023 eu parei de produzir conteúdo. E acho que até o recall da Hamper no mercado reduziu, mas eu fui fazer o que era o meu chamado. E o que tinha que resolver, né? Eu resolvi problema, eu construí liderança, eu fiz M&As, eu levantei rodada, eu breakei a empresa. Hoje eu tenho uma empresa funcional, que gera resultado, que cresce, e me orgulho muito disso. Mas eu precisei construir um layer de gestão que trabalha junto comigo para que eu voltasse a ter liberdade, para que eu não vivesse aquela tirania do tipo assim, se eu venho aqui gravar podcast, eu tô preocupado porque os pratos estão caindo na empresa. Eu já vivi isso no passado. Então, eu precisei pavimentar um andar abaixo de mim, ter gente que toca o dia a dia, para que eu tenha mais liberdade de agenda para fazer outras coisas. E aí, assim, não é tão pragmático quanto que eu vou descrever aqui, mas eu tenho um acordo com a minha gestão que é, de manhã, eu estou por vocês. Então, a minha manhã, ela é toda alocada em comitês e reuniões de liderança, e eu percorro todas as áreas de segunda a sexta. Inclusive, para vir aqui gravar, a gente tá gravando de manhã, eu abri mão de estar num comitê de produto. Normalmente, minhas manhãs são temáticas com áreas. E acho que é mais do que suficiente para eu não me envolver demais no assunto, senão eu entro em nível operacional. E eu procuro ter a tarde para ter uma agenda mais propositiva para eu direcionar o meu tempo para onde eu acho que eu tenho que direcionar. Em boa parte isso vai para conteúdo, em outra vai para agenda com parceiro, entendeu? Fazer coisas para tentar cavar o crescimento da empresa, para construir a empresa de amanhã, vamos dizer assim. Então, dentro dessa agenda mais particular minha, eu estruturo essa agenda de conteúdo. E a minha produção de conteúdo, ela ainda não é muito estruturada. Então fica para tarde ou para de manhã? Ou pra noite, ou acordo antes da hora. Eu tava no banheiro, lembra? Eu tive essa ideia. Eu tava no Uber vindo pra cá escrevendo post de amanhã. Então, assim, eu não tenho o privilégio de, tipo assim, ter horas a fio que eu sento e me vem uma inspiração. É na pancadaria, entendeu? É entre um Uber e outro. Muitas vezes eu chego em casa e à noite continuo escrevendo, ou se eu não tô com disposição, eu ponho o despertador para acordar mais cedo e escrevo de manhã. Uma linha que eu gosto bastante dos seus conteúdos e também de alguns outros que eu acompanho é no sentido de não depreciar o trabalho do outro para poder aumentar o nível de engajamento. Sim. O que você acha disso? Né? Por exemplo, às vezes para mim ter o êxito, eu preciso... destruir a reputação de um outro negócio que eu nem conheço, nem sei quais são as dificuldades de estar naquela sandália ali. Né? Acho que você usou a palavra certa, destruir, né? E eu, no começo do podcast, falei, eu adoto uma postura para mim, e isso é em todas as minhas relações, é com colaborador, é com parceiro, é com rede social, de sempre construir e não destruir. Legal. Então eu nunca quis entrar no jogo do algoritmo ou da polêmica, porque não é meu estilo, né? Eu gosto de equilibrar, assim, alcançar as coisas numa velocidade saudável versus ter paz de espírito para dormir à noite, entendeu? Eu não quero ficar criando inimigos, né? Eu quero chegar lá levando o máximo de pessoas que eu puder junto comigo. Então, tendo esse driver na vida pessoal, me direciona para conteúdo. Eu não tenho estômago, sabe, para ficar entrando em... Eu tenho naturalmente as minhas opiniões, as minhas predileções, mas não é a minha ficar entrando muito. E até a gente comentou de bastidores há 12 meses atrás, eu precisava tomar uma decisão de que rede social que eu ia colocar mais energia. E nada contra os caminhos que as pessoas escolhem, porque eu acho que os dois têm prosperidade. Mas eu fui primeiro pelo do Instagram. E o Instagram, o jogo é bem diferente do LinkedIn nesse aspecto. O Instagram, se você não plantar umas polêmicas, parece que não vai. Eu fiquei 6 meses produzindo conteúdo sério e mesclando com coisas da minha vida pessoal. Tentei jogar o jogo como ele tem que ser jogado, mas sem me expor muito. Cara, e não tem jeito, bicho. Se você não criar umas inimizades, se você não plantar umas polêmicas, não vai. O LinkedIn, talvez pelo propósito de ser uma rede social de negócio, tem muita gente que está procurando polêmica e que engaja. Mas daí você vê assim, que tipo de gente que você quer atrair? Eu não quero atender, eu não quero publicações que batem 1000 curtidas porque eu falei uma bobagem e uma galera nada a ver foi lá e não vai contribuir para nenhum resultado, né? Eu prefiro ter 50, 100 interações de gente, né, que está dentro do meu ICP,
que vai entender a filosofia, o posicionamento do que eu tô tentando passar ali pelo conteúdo e eventualmente vai engajar com a minha empresa, ou não, mas vai criar uma admiração, ou vai indicar para uma outra pessoa, não sei. As suas lideranças dentro da Hamper foram formadas dentro de casa? Ou você falou que você trouxe já com experiência no mercado? Eu acho que 80% foi formado dentro de casa. Isso é uma coisa, eu comento isso abertamente com eles, eu acho que assim, o maior ativo que eu, como CEO da porta para dentro, construí para a empresa foi a gestão que a gente tem hoje. E eu tô lendo aquele livro Empresas Feitas para Vencer, você já leu? Já. E ele fala justamente sobre isso, né? Sim. Sobre as empresas que atingiram um alto grau assim de sucesso, elas formaram as pessoas, né, os líderes, as pessoas de alta performance, elas estavam dentro da empresa. Eu acredito demais, cara, nisso e não só porque eu fui por esse caminho, porque eu já fui pelo outro. Eu já tentei trazer medalhões de mercado, assim, cara, e nada contra, pessoas ótimas e tudo, mas sem aderência na cultura. E é verdade. Cada erro de contratação desse foi um desvio tão grande, cara, para mim como CEO, para a empresa, atraso, consumo, né, de energia. Traumático para a pessoa, traumático para mim, traumático para outras lideranças. Hoje a gente, por questões assim até de... Já contratamos na urgência e foram contratações erradas. Sim. E a gente se arrepende, né, de não cometer. Hoje a gente procura... Às vezes estão precisando ali, tem uma demanda tal, e você precisa colocar alguém, mas você quer colocar a pessoa certa no lugar certo que se adequa à cultura, né? E principalmente posição de gestão, eu acho que tem que ser muito bem avaliada, muito sabatinada. Vou te dizer assim, a última liderança que a gente trouxe, que era o que faltava para completar o puzzle ali, eu ainda não tinha encontrado a pessoa certa para tocar a área de Customer Success, que é super sensível, né, numa operação como a minha, como tantas outras, né? É basicamente o grosso da operação. E já tinha passado na mão de 2, 3 pessoas ótimas. Tem gente que passou nessa cadeira e que está em outras cadeiras hoje porque não vingou naquela cadeira específica. E para essa posição, eu não formei, mas quem formou foi um dos os caras que eu mais admiro. Assim. Então eu consegui trazer, só para desmistificar, não tem problema nenhum. Esse cara que eu estou contando, que é líder de CS hoje, é o Thiago. Ele trabalhou comigo na época da Aurum, então eu conheci ele há 10 anos atrás, eu já gostei, ele era analista, né, analista de implantação. Gostava do perfil dele. Mas eu falava, esse moleque é bom, ele trampa sério. Tem futuro. Eu acompanhei ele durante 10 anos, a escola que ele teve muito parecida comigo, e ele era braço direito do Fernando Liberato, que era um dos sócios da Aurum, que é um dos caras que é mais brother e que eu mais admiro, que a gente compartilha muito das mesmas opiniões. E aí o dia que esse cara deu bobeira e que o Fernando liberou ele para mim, eu falei, agora acabou, né? Então, você vê que a pessoa que veio de fora mais recente tem uma compatibilidade de cultura, de valores de trabalho muito alinhadas com a gente. Legal. E o que é necessário para ser um líder na Hamper? Vamos lá, cara. Primeira coisa, eu acho que é ter valor de trabalho. Como que é entender a importância que o trabalho tem na vida e nada contra. Eu acho que as pessoas elas fazem as suas escolhas, né? Mas eu não quero confiar uma responsabilidade grande na mão de uma pessoa que tem a carreira dela como 18º item de prioridade na lista dela. Então, eu nunca vou esperar que a pessoa coloque trabalho em rota de colisão com família, com saúde, etc. Mas tem que ser uma prioridade. Mas se carreira não for um top 3 na vida da pessoa, para mim já não faz muito sentido. O segundo ponto é que a autonomia é sempre proporcional ao tamanho da responsabilidade que a pessoa consegue carregar. Uma liderança sem autonomia é um fantoche, né? Sim. Tem a pessoa, se ela, qualquer decisão que ela vai tomar, ela precisa te consultar, no fundo, era mais fácil você ir lá e fazer. Só que, ao mesmo tempo, autonomia para uma pessoa que não consegue carregar as responsabilidades é a fórmula do fracasso. A pessoa vai rapidamente em direção ao muro. Então, eu vou testando, né? E eu vou dando responsabilidades e sentindo quanto a pessoa... E na medida que o retorno é positivo com relação às responsabilidades que a pessoa carrega, o nível de autonomia vai aumentando. E, por fim, eu acho que muito ligado ao que a gente estava falando aqui atrás, coisas que eu já não abro mão. Gente que gosta de entrar em rota de colisão,
Gente que quer usar o one-on-one comigo pra falar mal do colega. Cara, tô fora. Eu já vivi muitos, já me fez muito mal. Isso é destruidor pra empresa. Tem coisa que eu não quero nem saber também, cara. Não, e outra, cara, a empresa não prospera se tem guerra civil, entendeu? Então, nações não prosperam enquanto estão em guerra civil. E empresa que tem aquele rachadão de marketing contra vendas, vendas contra CS, CS contra produto, cara, pra mim é um puta de um papo furado, entendeu? Tem que pacificar. Só que para pacificar, a liderança ela tem que ser madura. Se o cara coloca os interesses dele acima dos interesses do grupo, porque ele tem a agenda particular dele, das coisas que ele acredita, não vai para frente. Então, uma das coisas que eu mais valorizo, isso é um exercício constante, porque os vetores eles se desalinham, né? Mas se a gestão não tiver em congruência, a Humper não vai para frente, porque se começa a ter rota de colisão, eu como CEO fico sendo muito convidado a entrar para resolver os problemas. E eu não quero. O meu acordo com a liderança é eu trago o leão, vocês matam o leão. Se tiver que trazer e matar o leão, aí eu vou repensar a estrutura que a gente tem. E prospectar é só para ticket baixo, ticket alto? Qual que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Acho que tickets muito baixos, prospecção não vai ser o canal primário e é justo dizer. Se você precisar gerar volume na casa de 1.000 leads por mês, que é um pouco do meu caso, você não vai trazer 1.000 leads por mês por prospecção, por melhor que você faça isso, né? Então, por exemplo, no meu caso, prospecção é um canal relevante do ponto de vista de geração de receita, mas de longe não é o que aporta mais leads. Qual que é a nossa lógica lá dentro? Já que prospecção é um caminho de maior esforço do que gerar um lead digital. Canal? Não é. O meu principal canal é construção de marca, cara. O meu negócio é fazer a marca da Humper ficar conhecida. Acho que no B2B, de forma geral, o B2B é um jogo de reputação. E quando você produz conteúdo e constrói marca relevante, você energiza todos os outros subcanais. Teu inbound vai funcionar melhor, tua mídia paga vai funcionar melhor e teu outbound vai funcionar melhor. Então, onde eu mais energizo é marca, conteúdo e autoridade. Prospecção na Humper, como na Humper é um jogo de volume, por eu não ter um ticket muito alto, eu direciono prospecção para ICPs mais estratégicos. Então eu prospecto empresas como Amplifica, porque são empresas multiplicadoras de receita. Faz muito mais parceiros, né? Vira parceiro e eventualmente uma Amplifica vai ter 10, 20 clientes você tem comigo. Um custo mais baixo de aquisição e na verdade, ela te aumenta, né, o seu LTV. Perfeito. E para alguns clientes enterprise a gente usa também. Mas, cara, eu vejo... Tem essa relação entre ticket, mas não é a única relação. Tem clientes que prospectam em determinadas verticais, que são indústrias, e o cliente é uma indústria e são projetos milionários e tem êxito com prospecção, porque são mercados que às vezes ninguém está prospectando aquele segmento. Esses mercados costumam ir muito bem, né? A galera relaciona muito assim, a Humper é prospecção digital, deve ser para empresa tech. Cara, tem muita empresa tech que usa, mas assim, já usei em diferentes cases. O que tem de transportadora, farmacêutica, indústria, cara... Eu tenho um case aqui de um cliente nosso, na época da pandemia, implementando o Humper. A gente trouxe receita convertida, se não me engano foi 18 ou 19 milhões. Caraca. De receita convertida e um potencial de quase 40. Porra. Só com prospecção em mercados específicos, uma mensagem assim, não, eu sou contra também aquela sequência de mensagens quilométricas. Sim. Eu falei, eu quero ser notado. Então vamos criar uma abordagem aqui simplista que a gente vai ser notado. E a gente começa, a partir dessas interações, você criar outras mensagens para poder gerar oportunidade. Talvez isso que você está dizendo está no cerne do que é uma boa resposta quando a gente vai falar sobre prospecção. Eu acho que a solução certa na mão de quem está habilitado para fazer dá resultado. Ferramenta sozinha não resolve, né? Talvez um dos erros mais comuns, e pelo fato de ferramentas como a Humper não terem preços proibitivos, qualquer um adota. Mas o fato de ser qualquer um que adota não significa que qualquer um performa, né? Eu acho que isso que acaba gerando um pouco de ruído no mercado também. Legal. Né? Ricardo, nós estamos chegando ao final do AmplificaCast. Quais são as habilidades fundamentais para quem quer se destacar em vendas B2B? Eu digo assim, você falou aqui de 3 pilares, né? Eu vou pegar um lado da empresa. Marca, conteúdo e autoridade.
e autoridade. Aham. Como que você enxerga hoje que as empresas B2B elas têm que se comportar no mercado? A empresa ou o vendedor? A empresa. A empresa? A empresa. Eu vou ser repetitivo. Eu acho que toda empresa B2B deveria, a primeira coisa, focar num nicho. Porque nadar a mar aberto é muito custoso. Você compete com todo mundo e, ao mesmo tempo, você não foca em ninguém, cara. É muita dispersão de energia. Eu admiro muito estratégias como empresas como a Auron, que escolheu fazer software jurídico e ficou muito bom. Lidera uma categoria construindo uma empresa de milhões, fazendo uma única coisa bem feita. Eu acho que no espaço no B2B tem muito espaço para isso. Então, a primeira coisa, foco em nicho. Segundo, educar o mercado. Se a gente for olhar as marcas mais relevantes que operam no B2B, são grandes educadoras de mercado, porque vem a reboque várias outras coisas, né? Você constrói audiência, constrói reputação. E por fim, para não deixar de puxar um pouco a sardinha para coisas que a gente faz na Hamper, eu não subestimaria nem um pouco a importância de construir bem o time de vendas, sabe? Sim. E aqui eu tô falando de time de vendas, é pessoa, é processo, é ferramenta, porque... É o coração, né? É o coração, cara. A empresa B2B, ela ganha ou perde o jogo por vendas. Tem muita empresa B2B com produto bom e com serviço bom, mas que não sabe vender direito e morre na praia. E aí o competidor que tá ganhando o jogo, às vezes é muito pior, só que vende melhor e acaba ganhando o jogo. E como que você, assim, acho que a pergunta final aqui é, como que você acompanha os indicadores da sua empresa? O que você olha, assim, durante a semana? É uma vez por semana? É a cada 15 dias? O que você faz, por exemplo, margem líquida você monitora por mês, a cada 3 meses? Como que é isso? Ou é anual? Pois é, depende do tipo do indicador, né? Margem é um negócio que não flutua durante o mês, pelo menos não no meu negócio, né? Então eu vou olhar com uma cadência mais mensal. Tá. Normalmente a gente faz projeções de receita da empresa, a gente traça uma projeção anual e acompanha a evolução trimestralmente. As metas, então, você define por quarter. Por quarter. Eu tenho sempre um BP alinhado com o meu conselho, que é o BP do ano, e depois eu vou quebrando em trimestres junto com a minha liderança, até sentindo como que a gente está executando ao longo do ano. Os vetores mais importantes da empresa eu acompanho com cadência semanal, se não diária, a depender do tamanho do desvio. A gente usa month to date, né? Que é uma forma de... como se o mês tem 30 dias, você quebra ele em 30 partes e aí todo dia você tem que bater a meta do dia, né? E aí, isso numa visão gráfica, cria uma linha de projetado e uma linha que você vai tentando bater ela dia após dia. Se tá em 100%, eu tô em paz. Vou colocar minha energia em outras coisas. Se tá em 80%, eu tô em alerta. Se tá em 70%, 60%, a liderança já tá sentindo o meu bafo no cangote dela, né? Então, assim, a frequência que eu vou olhar é o nível de atenção que eu sinto que tem que dar. Via de regra, como eu sento com os comitês das áreas uma vez por semana com cada área, um assunto não fica mais de uma semana sem ter um update mais profundo. Porque uma coisa é olhar dashboard, trocar uma mensagem no Slack, outra coisa é fazer um deep dive, né? Tipo, vamos colocar o assunto vendas em foco, vamos entender a performance e quebrar isso aqui um pouco mais. E eu faço isso com vendas, com churn, com leads, com NPS, que são vetores importantes da empresa. E como que é a sua... Eu falei que ia fazer muita pergunta, mas está saindo mais perguntas aqui. Como que é o seu fechamento, o seu ciclo de fechamento? Você começa em determinado dia, você se envolve diretamente nisso, você deixa mais a cargo do head comercial, você conversa com o head comercial sobre os indicadores de metas, como que é isso? Hoje eu tô mais fora, vamos dizer assim. Vamos dizer que no último dia do mês, por exemplo, hoje à tarde eu vou estar com o time de vendas também, porque daí eu acho que na reta final toda energia extra ajuda, né? E a gente tá no corre pra bater a meta. A gente tá gravando no último dia de outubro, né? Então hoje é o último dia do mês. Mas acho que 90% dos assuntos é mais as lideranças, né? Eu não tô mais na batida de bombo. Definitivamente, assim, daily diária, essas coisas. Se eu entro em uma dele, eu acho que eu mais atrapalho do que eu ajudo. Então, seu envolvimento é mais no último dia, assim, né? Pra saber a foto de como ficou. E muito mais como um energizador do que como um cara relevante na estratégia, porque a estratégia já tá dada, o mês ele já tá definido como ele vai ser, ali
É mais estar junto do time para vibrar ou para ajudar a empurrar 2 ou 3 vendas que não sairiam ali se não tivesse participação minha. E como que você lida, por exemplo, você tem uma meta comercial, você tem lá os seus responsáveis, se essa meta não é atingida, assim, você como founder, como que você se posiciona? Cara, talvez até mais complacente do que eu deveria, assim. Eu vou te dizer que não tem, a nível organizacional não tem grandes impactos quando a gente perde uma meta. A depender do percentual, né? A depender do percentual. Né? Não vai ter uma grande consequência no mês seguinte, vamos dizer assim. Você já tem a receita recorrente, né? Perfeito. Mas existem 2 formas de endereçar. A primeira é a nível individual. Então, as pessoas na Humper, elas têm as suas metas, são metas objetivas e são explícitas, são abertas. E uma pessoa que não consegue chegar na meta constantemente, a gente entende que não faz sentido e encaminha para o... Ou vai desenvolver, se a gente entender que a gente tem o poder de mudar o curso da história, ou a gente vai entender que aquela pessoa ela vai ter mais sucesso no mercado e eventualmente vaga uma posição para a gente ter oportunidade com uma outra pessoa. E a nível organizacional, eu já errei muito mais, né, nisso, no sentido de ser complacente, de tipo assim, pô, não batemos uma meta um mês, pô, não batemos outra, parece que o gato tá subindo no telhado, né? Aí você começa até a aceitar, né? E você espera realmente o gato subir no telhado, fica olhando pra ele lá, até que uma hora que dá merda, você tem que fazer um ajuste de percurso maior, já precisei desligar um grupo de pessoas maior do que só uma correção de rota, vamos dizer assim, por uma consequência de metas não batidas. Hoje já voltou a ser mais cadenciado. Legal, legal. Ricardo, muito obrigado pela sua participação no AmplificaCast. A sua câmera é essa, pode falar aí para a audiência o seu LinkedIn, como que as pessoas te encontram, qual o site da Humper. Show. Bora. Primeiro, obrigado aí pelo convite, adorei estar aqui. Obrigado você que ouviu até o fim. Me procura no LinkedIn, Ricardo Corrêa, ou Ricardo da Humper, vai me achar. Eu tenho um compromisso de publicar diariamente lá. Eu tenho um canal de YouTube chamado Rampap, @RampapB2B. Eu publico vídeo toda semana falando de assuntos como os assuntos que a gente estava discutindo aqui. E por fim eu tenho um podcast chamado Startups and Downs, onde eu não falo... Assim, invariavelmente eu falo sobre a Humper, porque é o meu conhecimento de causa, mas não é um podcast que fala sobre vendas, tampouco tem o propósito de vender Humper, né? Ali eu falo muito mais sobre a minha jornada empreendedora e abacaxis que eu já precisei resolver, e o César Bertini, que é aquele mentor que eu comentei, que virou meu amigo pessoal, é um investidor da Humper, ele é co-host comigo. E se eu tenho alguma experiência, esse cara tá 15 anos na minha frente. Então a gente faz uma dupla ali e escolhe pegar um assunto. O último que foi ao ar tem um sócio saindo da empresa e a empresa não tem dinheiro para pagar. Como resolver? E aí a gente descasca o assunto. Assunto interessante, hein? Por isso que ele chama Startups and Downs. Aí você fala, não, vai lá e pega um empréstimo na física. Escuta para não precisar ter esse tipo de deslize. Senão você toma uma decisão e te compromete o resto da vida. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso AmplificaCast. Se inscreva no nosso canal no YouTube, avalie esse episódio com 5 estrelas no Spotify. Nós vamos deixar todos os endereços que o Ricardo mencionou aqui nesse EP na descrição desse episódio. Beleza? Fiquem ligados e até o próximo AmplificaCast. Valeu.